Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Lembrando que vocês precisam entrar no Class, fazer a atividade que ali está para você, além de ter um conhecimento maior, marcar também a sua presença. Mas se por um acaso você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, faço novamente aquele pedido. Entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que estão disponíveis para você fazer. Fazer as atividades é uma forma de você perceber se você realmente está aprendendo. Você vai se autoavaliar. E a atividade é uma forma de você ampliar ainda mais os seus conhecimentos. Por isso, não deixem de entrar em contato com a escola e nem de entrar no Class. Dando continuidade à nossa aula, vamos para os nossos objetivos. Na aula passada, nós falamos sobre um poema de Camões, né? Um nome conhecido. E hoje nós também vamos falar de um nome bem conhecido, que é William Shakespeare. Acredito que vocês já ouviram falar esse nome. Compreender os sentidos produzidos pelas figuras de linguagem, reconhecer o tema do poema, identificar os sentimentos produzidos pelo eu lírico, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos, ok? Continuando, como vocês já estão acostumados, o nosso quiz. William Shakespeare é um importante poeta e dramaturgo de origem. Eu sei que vocês já ouviram falar do William Shakespeare, certo? E agora, qual é a origem dele? Letra A, portuguesa. Letra B, americana. Letra C, inglesa. Ou letra D, francesa. Então, de onde será que é William Shakespeare? Acredito que não tem segredo para vocês. Nós sabemos que ele é de origem inglesa, ok? E para a gente saber que a gente vai fazer, como ele é de origem inglesa, primeira coisa que a gente precisa saber, tá? E isso é muito importante. Por se tratar de um texto de língua inglesa, há inúmeras traduções para o mesmo poema. Porque como é de outra língua, quando a gente vai fazer a leitura, alguém teve que traduzir. E dependendo das pessoas que fazem a tradução, algumas palavras são substituídas, são trocadas. Então, isso é muito importante. Pode ser que você já até conheça o poema que eu traga, mas em uma outra tradução, uma outra versão. A tradução que será apresentada é de um site brasileiro dedicado aos escritos de Shakespeare, que é o site shakespearebrasileiro.org. Então, nesse site você entra, encontra ali vários escritos do Shakespeare, ok? E nós vamos fazer a leitura do soneto 18. O soneto número 18. Como hei de comparar-te a um dia de verão? És muito mais amável e mais amena. Os ventos sopram os doces botões de maio, e o verão finda antes que possamos começá-lo. É assim, e assim começa o soneto do Shakespeare. Primeira coisa que nós vamos fazer, reler os versos lá do início e dizer, de acordo com o eu lírico, o verão não é bem visto. Isso eu já estou dizendo para vocês. De acordo com o eu lírico, o verão não é bem visto. O que você vai ter que dizer? Por quê que a gente entende que o verão não é bem visto? Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu volto já.
Então, conseguiram colocar aí no caderno de vocês por que o verão não é bem visto? Olha só. Como hei de comparar-te a um dia de verão? És muito mais amável e mais amena. Eu tenho que prestar bastante atenção aqui em algumas palavras. O amena, o amável. Olha lá. É possível compreendermos que o eu lírico enxerga o verão como um período incômodo, resultado do calor excessivo. E a amada é mais amável e tranquila. Então eu tenho ali, o eu lírico, ele faz essa comparação da amada com o verão. Então que não tem como comparar, porque a amada é muito mais amável e também é muito mais amena. Com isso eu consigo compreender que o eu lírico traz ali um desejo, né, do verão que não é tão bom. Ele vê esse verão como uma coisa não tão boa. Continuando, tomando-nos como base a resposta anterior, essa coisa do verão, ok? Como podemos compreender os dois versos seguintes? De que forma o verão pode ser ruim para o eu lírico? Então eu tenho ali os dois próximos versos e vocês vão dizer de que forma que o verão pode ser ruim para o eu lírico. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu volto já. Então, conseguiram colocar aí como que você compreende os próximos dois versos? Vamos reler os dois versos? Olha só. Os ventos sopram os doces botões de maio, e o verão finda antes que possamos começá-lo. Então, trouxe para vocês que, de acordo com a visão de que o verão seria algo incômodo, lembram que na resposta anterior a gente comentou sobre essa questão do verão ser incômodo para o eu lírico? Podemos compreender que ele leva as boas lembranças vindas da primavera. Olha só, sopram os doces botões de maio. Então, se a gente for pensar ali nas estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Então, quando o verão chega, ele faz o quê? Ele sopra, né? Ele tira essas flores ali, vindas da primavera, e que ele é passageiro. Olha só, finda. Diferente do amor que o eu lírico sente. Lembram que lá no início ele estava comparando, né, o verão com a mulher amada? Então, esse verão, ele traz o quê? Ele traz ali, ele vai limpando, né, essas flores ali vindas da primavera, e ele finda, olha só, e o verão finda antes que possamos começá-lo. Então ele é passageiro, ele é muito rápido. Então, diferente do sentimento do eu lírico pela pessoa amada. É assim que a gente pode compreender essa primeira parte ali do soneto.
Continuando, por vezes, o sol lança seus cálidos raios, ou esconde o rosto dourado sob a névoa. E tudo que é belo um dia acaba, seja pelo acaso ou por sua natureza. Em quais versos encontramos a figura de linguagem personificação? Lembram na aula passada que nós falamos sobre personificação? Espero que vocês lembrem, porque agora vocês vão reler os 4 versos ali do soneto e encontrar em qual verso eu tenho uma personificação. Vou dar um tempo para você olhar aí, pesquisar o que é personificação, caso você não lembre, anotar o verso e eu já volto. Então, encontraram essa figura de linguagem personificação? Na aula passada a gente falou da personificação, né, que é dar características humanas ali para um ser inanimado ou mesmo um animal. E eu tenho aqui os versos. Por vezes, o sol lança seus cálidos raios, ou esconde o rosto dourado sob a névoa. E tudo que é belo um dia acaba, seja pelo acaso ou por sua natureza. Primeira coisa que eu tenho que pensar para encontrar essa personificação. Que palavra que eu tenho ali, nesses 4 versos, que me remete ao ser humano? Que palavra que eu tenho nesses versos que me remete ao ser humano? Então, eu tenho aqui o quê? O rosto. A palavra rosto me remete ao ser humano. Quando eu falo de personificação, a primeira coisa que eu tenho que pensar é na questão do ser humano. Então, o que vai me levar a pensar no ser humano? Então, ali nos versos, eu tenho a palavra rosto. Olha o que eu trouxe para vocês ali. O verso que tem a personificação é: ou esconde o rosto dourado sob a névoa. Quem que esconde o rosto dourado? O sol. O sol não sendo humano, certo? O sol não sendo humano, então eu tenho ali uma figura de linguagem de personificação, porque a gente sabe que o sol não tem rosto, né? Pelo menos não esse sol que a gente vê quando a gente sai na rua. Sol, em alguns desenhos, alguns filmes, eles acabam tendo o rosto. Mas ali, o real, né, acaba não tendo esse rosto, então por isso eu tenho uma personificação, beleza? E nós vamos continuar. Até agora, como podemos compreender o sentimento expresso pelo eu lírico? Então, nós vamos pensar aquilo que a gente leu até agora, ok? Como que a gente entende ali esse sentimento do eu lírico? Vou dar um tempo para você reler os versos, escrever aí qual é o sentimento e eu já volto.
Então, por aquilo que nós já lemos até agora do soneto 18 do William Shakespeare, você conseguiu perceber ali algum sentimento do eu lírico? Só relendo os versos nós temos: por vezes o sol lança seus cálidos raios, ou esconde o rosto dourado sob a névoa, e tudo que é belo um dia acaba, seja pelo acaso ou por sua natureza. Qual será o sentimento que o eu lírico está transmitindo? Olha só. Podemos compreender que o sentimento expresso pelo sujeito lírico é de insegurança, incerteza. Como assim, professor? Como que você chegou a esse pensamento de que ele transmite aí incerteza e insegurança? Olha só os versos. O sol lança seus cálidos raios, ou esconde o rosto dourado sob a névoa. Então, ou faz uma coisa, ou faz outra. Então, eu tenho essa ideia de incerteza. Depois, e tudo que é belo, um dia acaba. Então, essa insegurança do sujeito lírico. Então, ele sabe que tudo que é belo, um dia vai acabar. Então, parece que para ele, essa insegurança, né, do amor ali transmitido, ok? Continuando, nós temos o final do soneto. E trouxe aqui, já nessa configuração aqui desse estilo, para vocês perceberem que o soneto em inglês, ele é diferente desses sonetos que eu trouxe para vocês do Camões. Lembram dos sonetos do Camões? Que nós tínhamos o quê? Nós tínhamos esses 14 versos divididos em dois quartetos e 2 tercetos. Esse inglês não. Tá? Em alguns casos, eu vou encontrar ele escrito sem separação de estrofes. Em alguns casos, eu vou encontrar ele separado assim, com as duas últimas, né? Os dois últimos versos separados, ok? Então, para vocês saberem que o soneto de William Shakespeare, ele tem um formato diferente do soneto do Camões. Então, vamos fazer a leitura. Mas teu eterno verão jamais se extingue, nem perde o frescor que só tu possuis, nem a morte virá arrastar-te sob a sombra, quando os versos te elevarem à eternidade. Enquanto a humanidade puder respirar e ver, viverá meu canto e ele te fará viver. E assim termina o soneto 18 de William Shakespeare. Nós vamos reler uns versos e responder. O autor faz uso de uma antítese. Lembra da figura de linguagem antítese? Localize-a e explique a escolha das palavras feitas pelo tradutor. Lembram que lá no início nós falamos da questão da tradução? Então, a escolha das palavras, ela é do tradutor. Então, não necessariamente é da forma que o William Shakespeare escreveu. Vou dar um tempo para você fazer isso aí no seu caderno e eu volto já.
Então, conseguiram colocar aí no caderno de vocês qual é a antítese e dizer ali por que será que o tradutor trouxe, né, essas palavras? Olha o que eu coloquei para vocês, onde está ali a antítese, o verão e o frescor. Então, verão a gente pensa em algo quente, e depois eu tenho a palavra frescor. Então, essa antítese trazida ali. A palavra verão pode ser entendida como o calor e a beleza do romance, ou personalidade, e o frescor como algo sereno, acolhedor. Lembram lá no início do soneto que dizia que a amada era muito mais amena? Lembram disso? Então, por isso que eu posso pensar que o tradutor fez a escolha dessas palavras. Continuando, eu tenho aqui só para a gente pensar. Enquanto a humanidade puder respirar e ver, viverá meu canto e ele te fará viver. De que forma podemos imortalizar os seres? Né? De que forma a gente pode? Porque ele diz ali que, né, meu canto fará viver. Já pensou sobre isso? Isso é só mesmo para vocês pensarem. Claro que cada um vai ter uma resposta diferente, por isso eu trouxe ali, só que é uma resposta pessoal. E nós temos aqui nesses versos: nem perde o frescor que só tu possuis, nem a morte virá arrastar-te sob a sombra. As palavras em destaque, né, o nem, exerce sentido de, letra A, exclusão, letra B, contradição, letra C, explicação ou letra D, adição. Tenho ali o nem e o nem, exerce a função de adição, está adicionando informações. E, só para a gente lembrar o que nós vimos hoje, o poema de William Shakespeare possui várias figuras de linguagem, não somente ali a antítese, nós vimos também a personificação, claro que nós temos ali também metáforas. As traduções podem sofrer alterações ao longo do tempo e o soneto shakespeariano se difere do soneto camoniano. Lembram? O soneto de Camões é diferente do soneto de Shakespeare. Trouxe para vocês como indicação um filme para você conhecer, que é o Shakespeare Apaixonado, e novamente o escritas.org. Por hoje eu fico por aqui, aguardo você na nossa próxima aula. Até lá!